Inclusive, você postou isso aqui hoje. Diga Já não lá. tá mais no ar, mas você postou. O Ocidente vive um período de histeria com pautas histéricas e se enfraqueceu e se dividiu por dentro. Virou uma menininha mimada É e isso aí. narcisista que cria problemas inexistentes e deixou o verdadeiro inimigo abrir a boca. E aí, a gente entra numa pauta que eu acho que seria bastante interessante Achei você meio comentar. machista o comentário. Hã? Virou uma menininha, só que é meio machista, né? Ah, Seu O comentário. menininhe, né? Vamos lá. Menininha. Igual os soldados Ah, que os estão indo pra soldados. guerra. Imagina esse cara preocupado com isso. E aí a pergunta é, isso acontecendo aqui, o Ocidente se implodindo com essas pautas pseudo-importantes socialmente, né? E a Rússia fazendo o que está fazendo, tomando a Ucrânia, e a gente nesse somebody love ali, o Biden nesse somebody love, não faz uma posição mais incisiva e tudo mais. E a pergunta é, nisso tudo, Adriles, qual que é a sua leitura a respeito de globalismo? Esse negócio de globalismo existe? Isso é conversa fiada? Teoria da isso- conspiração? O Não, que que é Jorge isso? meu amor, Soros, globalismo é uma Jorge Soros. realidade visível, completa, absoluta, total. Conta pra nós, fala O pra nós. globalismo é uma coisa ocidental, primeiro. O Olavo de Carvalho resumia isso muito bem. É o bloco eurasiano. O Olavo de Carvalho falava dessa nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? De blocos hegemônicos dentro dos seus territórios que querem dominar o mundo. O bloco eurasiano é o quê? É a Rússia e a China, aliadas hoje contra o mundo ocidental, querendo implodir esses valores ocidentais que já estão sendo implodidos dentro deles mesmos. O globalismo é a tentativa ocidental de dominar o mundo por essa pauta identitária, histérica, que eu havia dito a vocês. Você tem metacapitalistas que eventualmente condenam, parece uma coisa contraditória, o livre empreendedorismo, falando que o capitalismo é sanguinário, que o capitalismo é violento. Era violento no século XIX, quando as pessoas não tinham direito à aposentadoria, a férias, trabalhavam até morrer em condições insalubres. Depois o capitalismo foi se adoçando, foi se moldando a direitos trabalhistas, a um princípio humanista, percebendo que o consumidor também gera lucro, ou seja, quanto mais você trata melhor o trabalhador, mais ele pode se transformar num potencial consumidor dos seus produtos também. E aí, eventualmente, eles querem sufocar esses metacapitalistas, tipo George Soros, esses donos, esses CEOs de redes sociais, querem sufocar a competição para estabelecer grandes monopólios, grandes oligopólios, cada vez menos empresas competindo com as deles, eventualmente sugerem essas pautas sufocando o empreendedorismo, eventualmente criam um clima de cisão interna entre as populações dos seus respectivos países, todo mundo fica com temor, com insegurança, a pandemia veio alicerçar mais ainda esse, entre aspas, império globalista. Trazer mais histeria. O Ocidente, em nome de falsa segurança, sucumbiu a governos autoritários. Os governos autoritários, por exemplo, é um presente para eles que a pandemia tenha acontecido. Por quê? O tirano, o que ele faz? Ele fecha tudo, ele não administra nada, ele destrói a vida da população local, da cidade, do estado, do país, e diz: eu estava salvando a sua vida, e muitas vezes são reeleitos. É pela sua Ou seja, saúde. é um controle, mas é um controle pelo bem-estar, por valores de democracia, por valores de criação de inquéritos, de discurso de ódio, de fazer um discurso asséptico, politicamente correto, limpinho, ou de um discurso de um inquérito de fake news em que você só pode dizer a verdade. Ou seja, os valores em si são dourados, são bonitos, são bacanas, são palatáveis ao grande público. Virtuosos, Mas, na né? verdade, são valores totalitários que cerceiam a linguagem. E aí, quando você cerceia a linguagem, vira aquela coisa do 1984. Você Sim. acaba cerceando a ação, a consciência e a militância das pessoas. E aí a gente está vivendo um período... tem um livro que eu gosto, que eu falei do 1984, mas é muito melhor que ele, do Admirável Mundo Novo. Sim, Do Huxley. Huxley. Que é muito parecido para onde que a gente está indo. É uma ditadura limpinha, asséptica. Em vez de ser pelo medo, Em ali é nome- pelo não é prazer, pelo né? medo, é pelo prazer. Pelo Se entorpecimento. você pensar como a gente pensa, você será feliz. Como que é o nome da droga mesmo? Soma. Soma. E a soma é o bem-estar social, é o bem-estar sanitário, é o bem-estar civilizatório de você não xingar o outro, de você não contestar o outro, estabelecer uma hegemonia de um Estado subliminar ou verdadeiro que comande as suas ações. Você fica contente, agradável, você toma a sua soma, mas você não conteste a autoridade estabelecida. E a autoridade estabelecida hoje vem das redes sociais, vem dos departamentos de marketing, vem das empresas de comunicação, vem do judiciário, vem de todos os lugares, vem dos metacapitalistas que patrocinam esses movimentos identitários histéricos, que criminalizam a linguagem. Esse é o fundo do globalismo. É o domínio
por entidades suprapartidárias, como ONU, sei lá, Unicef, OMS, em que todos os países obedecem por esse falso bem-estar social e que foi desnudado na pandemia de uma maneira muito, mas muito, muito clara. O modus operandi ocidental. Muito clara, o modus operandi ocidental. Agora, tem outras frentes. Tem a frente islâmica, que hoje é reduzida, muito reduzida, embora tenha invadido a França. Tá tudo no Olavo. O Olavo explicou isso muito bem. E era chamado de louco, teórico da conspiração. A frente eurasiana, que é a frente dos bullies ditadores que querem dominar, por sua vez, o Putin, com aquela megalomania dele de querer expandir o Império Soviético, já morreu, querendo anexar a Ucrânia, anexar outros países, contra a OTAN, contra a ONU, a China, que sempre foi o império expansionista, que hoje é a maior economia do mundo. Então, você tem várias frentes. Essa frente globalista, que é decadente por si mesma, está se percebendo como decadente, e tem a frente eurasiana, que são as duas principais, que querem fazer um domínio do mundo. É a disputa de impérios que tem desde o Império Romano, hoje está se dando de maneira clara, e que as pessoas que são cegas chamam de teoria da conspiração. E o Olavo, inclusive, falou disso há muito tempo atrás, inclusive do Foro de São Paulo também, que todo mundo achava que ele era louco. Exatamente. E aí depois você tem vídeos do Lula, de todos aqueles presidentes lá comentando, né, no fotos e vídeos no Foro de São Paulo, né? As pessoas acham que é tudo teoria da conspiração, né? As pessoas subestimam a vontade de poder das pessoas, né? Quando você tem uma coisa chamada ideologia, e quando essa ideologia é ligada a poder e a benesses financeiras para quem comunga dessa ideologia, você cria, enfim, teorias totalizantes do mundo, e essas teorias totalizantes do mundo, você pega, para não ficar só no exemplo da abstração, o Lula, eu acho que ele sabe que ele é corrupto. Eu acho que ele sabe que ele fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade, porque parecendo uma coisa banal, né? Lógico que tem um centro catalisador dessa corrupção que houve no governo PT, e é ele, é o PT. Ele sabe disso. Mas, como ele é prisioneiro da própria ideologia, ele acha que fez isso pelo bem da humanidade. Eu tenho certeza que o Putin, quando ele quer anexar a Ucrânia, ele acha que está fazendo isso, não é só por narcisismo do poder. O narcisismo dele se traveste de humanidade, de humanismo. Eu falei, eu vou curar a pobreza, pra ele é eu tudo vou russo. dar um sistema de equalidade, de igualdade social novamente, eu vou restaurar o sonho de quem? De Lenin, Sim. o sonho de Stalin. Mas o que acontece quando você oferece um mundo novo de humanismo, de igualdade, quando você coloca um Estado acima de todas as liberdades essenciais e civis para transformar aquela sociedade, aquele país, num paraíso na Terra? Você cria 100 milhões de mortos. Você cria perseguição. Você cria cancelamento. Você cria censura. Você cria a possibilidade perigosa do que está acontecendo hoje no Brasil, em que pessoas são canceladas, perseguidas, desmonetizadas, têm as suas falas, seus gestos deturpados. Isso sim é uma tática nazi-fascista. Eles não matam pessoas, mas eles destroem reputações. Começa assim. Eu só queria